Quando a gente fala de como falar aos jovens sobre sexualidade, que muitos desde o início do dia queriam falar, né? Queria que a gente tratasse disso. Então vamos assim ir a fundo. Só não vou conseguir andar para frente porque estou um pouco mal. Mas a primeira coisa realmente é que não dá para fazer de cara fechada. E muitas pessoas que tratam de sexualidade, quando falam, têm pouca propriedade no que falam, e quando falam, sempre vão pela atitude do não, né? Pelo que é proibitivo. Alguém fez uma pergunta? Desculpa. Ah, não? Tá. Santo Agostinho fala que exército que apenas se defende perde a batalha. Então, realmente, a gente tem que ir para frente. Então, a primeira coisa, realmente, que um educador, ao falar com jovens sobre sexualidade, a primeira coisa, como alguns vieram aqui com o rosto tão alegres, né, a gente vê que isso é a primeira coisa e muito básica. Né? Ah, eu não tenho tanta essa capacidade e tal. Olha, treine. Isso é muito importante. Não é bem de treinamento, mas se for o caso, que o faça. Porque, de fato, o fato é que a linguagem positiva, assertiva, né, de trazer ao jovem soluções para as questões que ele tem de angústias e interrogações, só serão solucionadas no momento em que você, primeiro, está levando para a sua vida e consegue transmitir com alegria. Isso é importante. Mas sem criar hábitos, ninguém consegue realmente falar de sexualidade. Então, uma educação para uma sexualidade tem que passar por gerar hábitos. O que é isso, né? Ou seja, a repetição de atos. No caso de virtudes, sendo bons. Então nós temos que levar os jovens a parar e pensar sobre as situações em concreto e que vivenciam dificuldades, para que eles possam pensar em conjunto e encontrar soluções em concreto e praticá-las com metas pequenas, simples e viáveis. Não adianta um jovem vir e falar, olha, eu estou no namoro, como algumas jovens me procuraram e de repente podem encontrar dificuldades e fica uma coisa genérica, muito vaga. Não, você tem que realmente colocar questões muito básicas, tá? Por exemplo, é que me pediram que abordasse isso, né? E está dentro do tema mesmo, né? De falar sobre, olha, no momento em que estou com meu namorado, né? Uma pessoa, quando fala sexualidade, tem que falar sobre isso. Puxa vida, eu moro na praia, então caminhar perto da praia, mas caminhar ao ar livre, publicamente, né, em coisas que são sadias para ambos, né, que não estejam em situações que realmente vai acabar caminhando só para a paixão, pelo instinto sexual, puramente. Então, por esse motivo, realmente o criar e o gerar hábito é extremamente importante. Isso é a virtude. Então eu preciso mostrar para ele, conversando no tete-a-tete. Uma coisa é a gente dar uma palestra para jovens. Outra coisa é acompanhar o jovem individualmente. Se for catequista ou não catequista, tem que se montar concretamente uma proposta de... bom, eu tenho 20 jovens, maravilha, eu quero conhecer cada um deles individualmente, né? Ainda que eu dê uma formação. Tem que programar um tempo para tal. E dentro dessa programação, você gastar um tempo de ouvir e tentar realmente fazer um plano de melhora pessoal. Um PPM. Um plano de melhora pessoal sobre aqueles temas que ele está passando, né? Então, em conjunto, fazê-lo pensar. Vou dar um exemplo, não de sexualidade, mas, por exemplo, um garoto uma vez veio falando para mim assim, olha, eu tenho muita dificuldade numa matéria X e tal. Eu falei, como é que é a sua rotina? Ele me explicou a rotina dele. Quando você sai da escola, o que você faz? Ele me falou como era a vida dele à tarde. E eu falei, bom, enfim, você está mal nessa matéria, você não gosta dessa matéria. E ele falou, bom, eu passo em casa umas 3 horas em frente à televisão. A primeira tentação que eu tive era falar, bom, é a televisão, então corta a televisão. Não é viável, porque ele vai estar lá no momento sozinho e ele não iria fazer aquilo. Então, eu falei assim, puxa, em que momento você acha que poderia fazer alguma coisa aqui? Aí ele, eu tiro a televisão.
Aí eu falei, mas não vai ter ninguém ali e tal. E, puxa, você falou que você gosta daquele seriado, você já está acompanhando tanto tempo, você não vai parar, né? Eu poderia ficar um pouquinho a mais ali, ou seja, ele foi encontrando a solução. Você vai mediando e tentando ajudá-lo a encontrar. E não dar pronto, porque você dar pronto não é dele. Se não for dele, ele não fará. É seu. Né? Então, falar de sexualidade para o jovem é chegar a mostrar, trazer que ele pense e ele encontre essa solução. Senão, não é dele. É palestra. Né? E a palestra não tem realmente grande utilidade para o jovem. Por quê? Porque ele tem um tempo, né? Digamos, por melhor que seja o palestrante, né? E o tema seja interessante, ele tem um tempo que ele desliga. Em sala de aula é assim. O tema é interessante sobre sexualidade, mas mesmo assim tem que saber dosar, né? Quando se fala do tema. Tem que saber o tempo de cada um deles. Por isso tem que conhecer, observar o momento que vai se mexendo, né? Por exemplo, na última palestra percebi que estavam meio inquietos. Bom, enfim, porque o palestrante não estava muito bem, né? Então, eu tenho que ter esse feedback de olhar e ver, poxa, eu não estou conduzindo direito. Então, a pessoa que está falando tem que perceber se está conduzindo bem, né? Se não, ele tem que mudar a dinâmica, né? Fazer alguma outra maneira. E o jovem é muito visual, né? Então, é realmente importante produzir um material visual que expresse uma ideia positiva da sexualidade. Já tem material assim, mas também você pode produzir esse material. Então, quando falo como falar ao jovem sobre sexualidade, essa linguagem visual que é a dele e é auditiva, você não precisa extirpá-la, falar agora não vou fazer mais desse modo, né? Não, vamos ao encontro, né? Ele gosta de músicas inadequadas, né? Por exemplo, ele gosta de rock and roll, funk, essa coisa toda e tal, né? Eu falo, porque eu só citei música clássica, então vou falar, bom, que música quer ser inadequada e tal. Bom, é que na verdade, puxa, cria uma perturbação, né? Constantemente o ritmo, oi? Rap, isso, né? Puxa, porque é sempre numa uma batida muito forte, né? Mexer com os sentimentos constantemente dele. Aí você chega para ele, isso é do mal, né? Então, olha para o que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar uma coisa boa. É que nem em relação às drogas. Isso faz mal, isso faz mal, isso faz mal, isso faz mal. Muito obrigado. Ele vai lá e usa as drogas, né? Porque a linguagem de quem apresenta, olha, isso aqui é bacana. Então, isso aqui vai te fazer assim. A pessoa usa uma linguagem, né? Essa linguagem não é levar uma linguagem chula, não é baixar um nível, mas é saber que nós precisamos ir ao encontro e não simplesmente extirpar as coisas dele. É saber o que ele ouve. Primeira coisa também, quer dizer, já falei outras coisas, mas em relação a isso do que ele gosta, é saber o que ele gosta, né? Ele gosta de rock and roll. Qual banda que ele gosta? Ouvir o que é que eles estão falando. Mas eu já sei. Mas vai lá ver o que eles estão falando. Saiba, né? Saiba. Você está se interessando por ele, né? Cristo dá a mão para a pecadora. Eu não vou ao encontro. Ela é pecadora. Vou sujar minha mão, tal. Imagina. O jovem, eu vou ao encontro dele para mostrá-lo a beleza da sexualidade. Então você precisa saber como ele vivencia. Só que isso nunca é a força. Então, gerar confiança no jovem. Para gerar confiança no jovem, tem que promover momentos em que você possa conviver com ele. Só formação intelectual, ou seja, aqui discutir e tal, não gera convívio. Pode ser que ele queira conviver com você. Isso é interessante. Mas você que tem que ter o encontro. Poxa, eu queria te ver e tal, pensei em você, estava vendo alguma coisa, olha, isso aqui é para você, uma coisa bacana, puxa, vamos jogar alguma coisa? Mas eu tenho mais idade, Felipe, né, e tal. Dá para fazer alguma coisa, com toda certeza. Então, pensar em de que maneira eu posso conviver individualmente com cada um deles, né, ou com um grupo em algum momento, e ver o que ele faz. Não estou dizendo ir num show de rock and roll, não se trata disso. É você pensar em um momento que você possa conhecê-lo também. E ver ele atuando e se relacionando com os colegas. A maneira dele de ser. Ali você vai poder você terá muitos elementos para poder depois abordar. Então isso realmente auxilia muito no trabalho. Para que você possa adaptar a sua linguagem.
Então, quando eu falo de falar com o jovem, é saber traduzir para ele, muitas vezes, teorias tão interessantes, bonitas, mas que estão revestidas de, assim, de uma linguagem muito distante, muito intelectual. Então é necessário realmente ler e pensar de que modo vamos fazer isso. Dentro dessa ideia da linguagem, a gente pode dizer ainda o seguinte, né? Que, sem sombra de dúvida, um jovem, quando ele fala pouco, de modo geral, não são todos, tem gente introspectiva mesmo e tal, mas de modo geral é que não está bem. Não está bem mesmo. Porque o jovem sadio, ele está lá, ele se comunica, né, com mais tranquilidade, né, com mais maturidade. E aqui eu não estou falando de se o lar era assim ou frito ou cozido. Estamos vendo só o jovem em si, né? Então, se ele é muito calado, é necessário que a gente gaste tempo com ele, né? Puxa, ele não fala nada, né? Com certeza ele gostaria de falar muito, porque é próprio deles falarem. Quando eles se juntam, eles falam pelos cotovelos. Eles passariam a noite inteira, a madrugada, falando. Com certeza. E não falam conosco. Então, se ele não fala com uma pessoa adulta, é porque ele não confia em você. Então, e como gerar essa confiança? Puxa, aproximando-se. Aproximando-se. Cedendo também. Pais e educadores. Jovem começa a falar no problema, você expressa no rosto o espanto. Nossa, né, e tal. Acabou. Acabou. Ele já olhou assim para você e tal. O amigo dele, quando ouve, é mesmo fulano? Então, puxa e tal, né? Cara de pastel. Ouvir. Você só ouve ele. Você está ouvindo, né? Ouvindo. Não é esse negócio de estar ouvindo e matutando. Como é que eu vou falar para ele que isso está errado? Como é que eu vou fazer isso, tal, 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 né? Então, o fato realmente é que é necessário a gente, quando no momento em que está ouvindo, e não fazer caras, né, e bocas, e não interromper a fala já para sair falando. Ah, mas eles falam, eles quebram coisa um com o outro. Mas como você é um adulto, aí ele vai olhar assim, lá vem as ideias, os conceitos, os sermões e tal. Imagina, ouve bastante, deixa ele errar. Ah, mas que absurdo falar uma coisa dessa, né? Deixar errar. Realmente, o filho pródigo, o pai deixa que ele erre, né? Confiando, e ele volta, né? É uma postura interessante que a gente poderia refletir bastante. Da mesma maneira, às vezes ele, para decidir, ele fala errado, mas ele vem perguntar para você. No momento em que ele começa a perguntar para você o que você acha, maravilha, você ganhou. Começou bem, mas não vai com toda... nossa, agora consegui conquistá-lo, porque de repente agora eu posso falar bastante para ele. Calma, a conta gotas. Outra palavrinha importante, né? Você quer falar alguma coisa, mas não fala num tom de que fosse uma aula, né? Tão eloquente, trazer grandes ideias para ele. Não, né? Isso realmente não funciona também com jovens. Então, o que eu quero agora fazer um pouco com vocês aqui é analisar um pouco o jovem, né? Para que a gente entenda, a gente já foi jovem, mas acho que um problema na memória, a gente se esquece e atua de modo diferente com ele depois, né? E aí lá no programa lá das altas horas, né? Lá daquele Serginho Grossman lá, puxa, parece que os jovens estão tudo soltos e falam de sexualidade, aí eles perguntam tudo. Cadê o pai e a mãe que ele não perguntou aquilo, né? Então veja, não aconteceu isso e foi lá. É mais fácil quando você está num outro ambiente em que você fala, né? Porque não foi criado em casa isso, né? Então por isso que ele vai procurar aquelas pessoas. Então, com toda certeza, o educador, o catequista, a pessoa que não está dentro de família também, ele pode ajudar a família nisso, né? A família perceber esse elemento e não tentar forçar assim do nada uma conversa. Isso realmente ela vem a longo prazo e bem devagar realmente, né? Muitas vezes é só simplesmente convidar, filho, eu quero tomar um sorvete, vamos tomar um sorvete, né? Bom, analisando o jovem e mostrando alguns elementos realmente de adaptação
da metodologia de tratamento com o jovem, vamos falar um pouquinho agora de conceitos, né? Bom, sexualidade, ser homem e ser mulher, né? Mostrar ao jovem, né, aquilo que ele tem de bom, próprio dele, das qualidades que ele tem, para que ele conheça isso. Quando você elogia, quando você demonstra isso. Põe num papel para você ver quantas coisas você consegue falar do seu esposo, do seu filho e tal. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de ver isso com os filhos, né? Ver as qualidades do filho. Pergunta para um pai e fala, olha, as qualidades do seu filho. Puxa, pensa muito, demora muito. Os colegas conhecem todas as qualidades. Os colegas conhecem todas as qualidades. Então o que pode ser feito para falar sobre sexualidade? Convide os amigos para vir para casa. Veja eles lá. Tem gente que tem ojeriza a isso, né? Vou trazê-los e tal. É importante. É importante. Vai com o tempo realmente, né? O seu filho sabe a limitação em casa de uma série de coisas. Não precisa falar, filho, traz aqui. É uma coisa que você vai criando aos poucos. Uma festa que ele traz, aí você conversa com o pai do garoto e quer conhecê-lo, e vai trazendo realmente, para poder conhecer e ver o diálogo deles, né? Uma pesquisa feita sobre a influência sobre os jovens, né, em relação à sexualidade. Quem realmente mais influencia um jovem? O pai e a mãe, assim, tem praticamente 1% de influência sobre esse assunto na atualidade. Mostrando assim, quem tem mais, assim, amigos, internet, né? Assim, os meios na internet, Orkut, MSN. Eu não entendo nada disso e tal, né? E aí ele está lá falando tudo e mais um pouco que ele está recebendo de informação. Então, realmente é importante que a gente saiba onde ele está procurando informação. Nos amigos, que também não receberam às vezes dos pais, na internet, nesses lugares. Então eu vou cortar a internet. Puxa, vamos com calma, né? Pode ser necessário? Pode ser necessário. Mas pode ser que você acabe naquele momento de romper o relacionamento também com o seu filho. Depois fica um pouco difícil. Então tem que saber realmente, com muita estratégia, com muita tranquilidade, tentar chegar devagar nele. E isso também, para os educadores, numa escola, quando já vem, não se assustarem, né, quando eles realmente estão tratando de temas delicadíssimos e tal. Puxa, ver pornografia, né? A gente tem uma vasta literatura do quanto mal a pornografia faz ao jovem, né? Faz um mal tremendo ao jovem, né? Se sabe hoje também por dados estatísticos, os Estados Unidos produz dado toda hora, né? Então, assim, já lançaram vários dados que muitas pessoas que cometem violência, né, sexuais consumiram pornografia. É quase 100%, né? E as pessoas que cometem violências altíssimas são pessoas que realmente foram galgando nesse tipo de pornografia. Então é uma coisa importante também, desculpa o parênteses aqui, mas a gente, em relação a bancas de jornal, né, somos família. Então nós temos que realmente criarmos assim, iniciativas de tirar isso, né, das bancas, né, e dos setores também. Mas voltando a isso é importante quando também como falar de sexualidade. Por quê? Porque falamos, mas ele vai estar sempre em contato com uma visão equivocada. E vai estar nos diversos setores isso. Então, com certeza, há um esforço de criar iniciativas e de cuidar dos nossos meios. Aos poucos, em volta das escolas, né? Nos outdoors também. Enfim, aqui eu não vi se Brasília tem, mas em São Paulo tinha muito, né? Então, isso também é bastante importante. Eu quero abordar aqui um pouquinho, quando falar sobre sexualidade. Uma pessoa me procurou puxa, e ela falava, como tratar especificamente disso? E eu falava o seguinte, falei, olha, tenha uma coisa em conta, e um educador tem que ter em conta isso. Naquilo que eu falei da psicologia feminina e masculina, as diferenças, né? Que o contato físico, por causa dos hormônios, num homem, são diferentes da mulher, né? Então, por isso que realmente um contato físico do homem é um conhecimento. Tato é conhecer, né? E de fato, o homem, ele parece um polvo,
né? Então, sim, é um cuidado que a moça deve ter, né? Com certeza, de saber. O Papa, eu não sei, eu não me lembro, foi João Paulo II que escreve uma carta a Dora e Pinóquio. Não sei se o senhor conhece essa carta, mas ele fala para Dora, né, que ela saiba se guardar e que o marido vai reconhecer depois, né? E quer dizer, isso é uma questão que às vezes você pode tratar desse tema e é muito válido fazer. Nós temos muita experiência de em alguns momentos conversar só com meninas e em um outro momento só com garotos. Por quê? Porque quando se tratam os dois juntos, eles ficam meio assim com o assunto, né? Meio incomodados, porque uma está do lado da outra, porque a menina é mais delicada num certo sentido. Então, para às vezes adequar e falar corretamente sobre sexualidade, muitas vezes é necessário realmente que uma mulher trate com meninas, um homem trate com garotos, com certeza. Porque eles livremente falam coisas que eles não falam quando estão em conjunto. Há um silêncio absoluto. Parece que você está num luto. Assim, morreu alguém, eles não falam nada. Nós implantamos o programa Protege Teu Coração no colégio e no final a pessoa moderadora chegou e disse assim, eu falei, como foi e tal? Bom, foi muito bom, mas a participação foi pouca. Foi a primeira vez. No momento em que você vai conversando mais sobre aquilo, há a possibilidade de ter um grande sucesso. Mas quando estão em conjunto, há também uma dificuldade também. Então isso tem que se levar em conta. Essas diferenças e que as meninas querem conversar entre elas, né, e só elas com uma mulher. Então levem em conta quando se fala sobre sexualidade com jovem que é importante esse ponto também. Só um minutinho. Então, o homem realmente, ele rapidamente, ele é uma bomba nuclear, né? Então, é importante que se mostre isso para o homem, com certeza que ele conheça-se, conhecer o seu físico. Mas aqui eu não falo de uma abordagem biológica, não estou falando disso, mas que ele saiba que as questões muitas vezes é de ordem física, né? E mostrar isso para ele é tranquilizar um rapaz. Às vezes ele pensa assim, católico, né? Ele fala, puxa vida, eu não sei o que acontece. Eu vou à missa, eu rezo, eu me confesso. Eu já vejo vários jovens falando isso para mim. Puxa, eu tento me guardar e tal, mas não sei o que acontece. Muitas vezes ele dorme pouco e precisa dormir bem, o jovem. O jovem tem necessidade de dormir mais. Parece besteira, mas ele é um ser fisiológico, então ele precisa descansar, né? Quer dizer, é bom que eu fale isso para eu também me lembrar disso, mas para mim mesmo, né? Precisa descansar, porque senão você não fica bem. A mente é mais devagar, então fica mais forte os sentimentos, os impulsos ficam mais fortes e eles não sabem lidar com isso. Se me permite, sim, seria mais próprio só para seminarista, mas às vezes, pela própria vida do seminarista, de dormir pouco também, encontram dificuldades nesse aspecto, né? Puxa, então é necessário encontrar um momento de descanso realmente, descanso físico, né? Por quê? Porque ele chega em casa, vai para o computador, fica lá no videogame ou no programa e tal, dorme pouco, chega cansado na escola. Olha, realmente criar uma situação para ele de angústia. Aí quando você propõe para ele algo mais elevado, como realmente uma sexualidade ordenada para o bem, né? Para ele é complicadíssimo. Mas você está desfigurando também, você não está mostrando para ele que ele tem que ser homem integralmente. E mulher também, né? De saber descansar, dar tempo ao seu corpo, estudar, porque a pressão de estudo é muito grande e tal. Então por isso que os pais têm que promover momentos de descanso a mais também. Até as escolas também. Não fala de dormir na escola, mas em ver realmente jornada de estudo, né? Tem escolas que realmente tem uma jornada muito árdua, né? Então, e essa panela de pressão, né, da mulher demora muito, no homem é rapidíssimo, né? Então, com toda certeza, quando falamos de sexualidade com os jovens, né, você tem que trazer uma linguagem bem simples e mostrar com
exemplos concretos. E muitas vezes não só com conceitos, né? Muitas vezes eu mesmo acabo pecando pela informalidade e só tratando de exemplos, né? Porque acabo tendo muito habitual com eles de ficar só nos pequenos casos, né? Mas que para eles é muita coisa. Você conta uma historinha pequena, já tem uma força enorme. 20 minutos de uma abordagem é suficiente para um jovem. 20 minutos. Aí nós fazemos 50, que nem uma aula, para falar de sexualidade. É interessante que ele queira mais e que você interrompa aquilo e continue depois. É interessante que continue, que ele goste. Então, para isso, realmente, é necessário que você não dê tudo de uma vez só. E canse, como se vocês estão cansados aqui, né? Tem que ir devagarzinho, de pouquinho em pouquinho. Por isso que quando fala conta-gotas, não é só na forma de falar, mas é realmente no formato em que vocês vão colocar os conteúdos para ele. Agora, eu convido que possam ler, quando a gente conhece sexto, nono mandamento, né, e que ordena-se sobre a questão da sexualidade, pouca gente conhece profundamente os mandamentos, né? E o sexto e nono mandamento, pouquíssimo, né? Mas vejam os exemplos práticos de pessoas que podem demonstrar aquele conceito. Alguém que vivenciou. Não é tão fácil muitas vezes encontrar, é necessário pesquisa. Mas tem bastante gente. Às vezes você trazer uma pessoa e dar um testemunho é linguagem de jovem. Puxa, eles ouvem isso com uma beleza, né? Me pediram, e eu lembrei disso agora, eu falei daquele Jason Everett. Eu fiz a experiência de trabalhar com vídeos com eles, vídeos de 2 e 6 minutos, e dali o diálogo, né? Eu utilizava muito desses vídeos. Por quê? Porque o Jason é um cara assim, muito conciso, tem um poder de concisão muito grande, né? Quando fala de sexualidade, é profundo, é delicadíssimo, né? Aborda o problema sem fugir dele, mas com uma linguagem super assim, adequada. Então, quem quiser, olha, é Jason Everett. J-A-S-O-N, né? Everett, E-V-E-R-T, né? Jason Everett. Joguem no YouTube, né? Jason Everett, o que é castidade? Ele tem um material muito bom lá, não sei se uns 9, 10, 15 vídeos. Na verdade, ele sempre posta muitos vídeos dele. E ele fala sobre isso, assim, tem um lá, até onde ir com a namorada. São temas interessantes, eles gostam, puxa, até onde ir com a namorada e tal. Né? Puxa, vamos ver o que ele fala sobre isso. E daí gera um diálogo. Isso pode ser uma grande sacada. Simples demais. Mas no momento em que você mostra aquele vídeo e coloca para eles, olha, vamos lá, o que você comenta? Ou seja, qual é o retorno que ele te dá do vídeo? Puxa, sai muita coisa para escrever, para falar, né? Trocar com os colegas e depois apresentar na frente, né? Puxa, sai realmente um trabalho magnífico. Lá também na escola eu vi um professor que ele pediu um trabalho que eles colocassem como era vista a mulher e como era visto o homem pela sociedade, né? E o que eles achavam daquilo. Puxa, eles apresentaram figuras assim que deixariam muitas pessoas horrorizadas, assim, falando, nossa, assim, tal. Mas os rapazes então, né? Assim, praticamente todas as figuras de nudez, né? E o professor fez assim, com qual você casaria? E eu lembro que ele falou assim, bom, depende, assim, eu estava nessa aula, né? Eu estava participando, vendo o trabalho desse professor, né? E eles não se sentiram nada incomodados porque somos amigos, né? É que eu não sei se ela vai ser fiel e tal. Eles começam a questionar sobre isso, né? Eu não sei se essa é ideal para casar e tal, né? E eles olhavam no rosto das mulheres, essa tem cara de mãe, né? Tinha uma modelo lá, bonita e tal, tal, tal. Qual é que tem cara de mãe? Essa aqui tem cara de mãe? Não, essa não. Essa nunca vai ser mãe, não tem cara de mãe e tal, né? Interessante os comentários. Interessantíssimos os comentários. Então, colocar situações que eles possam expressar as ideias, para que você possa, de repente, orientar e guiar, né? Um tema específico que você queira tratar, assim, um exemplo, né?
Eu sempre gosto de falar o seguinte, que em relação à sexualidade, muitas pessoas vão para dentro da moral só para falar de pecados. Tudo que não se faz, não se faz, não se faz, não se faz, né? Então, isso eu acho que vamos para o outro lado. E no momento em que ele colocou aquela imagem e mostrou, né, eu posso de repente discutir com ele o que você faria para mudar tal situação, né, em relação à visão que a mulher tem. Sai coisas incríveis em aula. Não tem noção. Eu nunca vi um deles que concordasse com as propagandas que são feitas, da maneira que tratam os seres humanos. Eu nunca conheci jovem que fizesse isso. Para mim, 100% do meu trabalho com eles, né? Esse encontro, por exemplo, do lanche filosófico, foram eles que criaram. Não fui eu que cheguei, olha, eu queria falar com você, né? Um garoto me escreveu um e-mail, eu queria tirar dúvidas, assim foi, ele comunicou o outro, de repente, vamos encontrar na casa do fulano e tal. Eu estava me vendo lá na casa do fulano, acontece na casa, né? Nos encontramos todos, eles lançam o tema e a gente discorre sobre eles, né? Mas de bate-papo, né? Quando se fala para jovens, acho que a última técnica a se pensar é palestra. É sério. Isso é sério. Nacionalmente é uma coisa a abolir. Palestra eles não são bom. Se você pegar um jovem funciona também. Aí tudo bem, eles vão olhar lá um rapazão falando e tal. A coisa é diferente, né? Como eu falei, testemunha é uma coisa e tal. Agora quando você vem e mostra, por melhor que seja a apresentação de PowerPoint e tudo mais, não funciona tanto. Então é importante realmente que vejam de maneira uma técnica chamada moderação, que é essa troca, um com o outro, de ouvir. Eu me lembro dessa pessoa que trabalhava com esse método e que ela sempre, uma situação que aconteceu e que o jovem levantou: eu discordo de tudo o que você falou, eu não acredito nisso, eu não vivencio, eu tenho relação sexual com a minha namorada e tal. A pessoa podia ficar vermelha, assim, nossa, na frente de todo mundo e tal, né? Ele falou assim: te parabenizo pela sua fala, né? Assim, ele olhou e, como que é? Né? Tipo assim, né? Te parabenizo. Sim, pela coragem de você falar, expor e colocar o teu sentimento, né? Ela quis mostrar que era diferente o pensamento. Olha, maravilha, depois podemos conversar mais sobre isso. Ele se sentou e ficou ouvindo. Esse jovem, no final, depois de algum tempo, procurou a direção, e numa situação delicada, e porque ele mantinha relações sexuais com a namorada, e falando: puxa, por que eles demoraram tanto para trazer o programa para o colégio, né? E pedindo que o programa fosse no colégio da namorada, para poder também falar isso para ela, porque ele também queria viver a castidade, né? Mas ele pensava assim: ela vai pensar que eu sou gay, né? É assim que ele falou, né? Muitos rapazes pensam isso. Mas se eu chegar só no contato assim, né? Vai pensar o que de mim? Isso é necessário conversar com os rapazes, os homens tratarem isso, porque eles sentem uma imensa dificuldade. Imagina, se eu fizer isso, eu estou dando sopa para o outro. Eles falam exatamente desse jeito, né? E no momento em que você começa a voltar o olhar dele, para que ele mostre-se boa pessoa para a menina, isso é o que encanta, né? Não é mais aquela história do homem no cavalo branco que vem em carroça, não sei o que e tal, né? Que isso encanta as meninas e tal, né? Alguns falam que hoje é no Mercedes e cheio de dinheiro, fazendo assim com umas notas de dólares e tudo mais e tal. Enfim, o fato é que realmente o que faz diferença é a conversa do jovem, né? Ok. Cortou minha linha de raciocínio. Desculpem, eu fui olhar o tempo ali. Eu sei que está terminando aqui agora. Eu não sei se realmente está respondendo aos anseios de todos. Eu vi que não tem perguntas, praticamente chegaram aqui, né? Não vou responder as perguntas, me pedindo para segurar essas perguntas, né? Depois eu respondo no final, né? Mas enfim, eu espero que sim, mas a gente está disposto a dialogar, pelo menos via internet, bastante sobre esse tema, porque está no final, tem minutinhos ali, né? E poder ajudar muito mais do que no dia de hoje a gente acabou contribuindo. Se poderia, digamos assim, ir terminando e falar alguma coisa sobre isso, é necessário ceder, né, aos jovens, né? Essa é uma palavra eu considero importante, porque
quando você cede para que ele possa realmente entender que você o quer muito, né? E que ele pode inclusive errar, né? Ele tem esse direito e possa vir conversar. Acaba que depois em que você vai cedendo, cedendo e cedendo, né? Ele acaba te procurando invariavelmente com muita frequência. Lá na escola tem um tutor que é um senhor de idade, né? Que é o Evandro Faustino, que trabalhamos juntos na direção. É inacreditável a confiança que todos têm nele. Me encanta, né? E muitas vezes me deixava muito bravo, porque ele me contava as coisas que ele conversava com o jovem, né, individualmente. Eu olhava e falava assim, mas, puxa, professor, ali você não acha que era um erro dele, não? Tal. Mas, puxa, ele vem falar bastante comigo, né? E eu via aquele jovem se transformando, porque ele via como era o Evandro Faustino. Ele via como era aquele homem. Então isso é um elemento importante, né? Quando a gente fala sobre sexualidade, né? Se um homem fala sobre sexualidade, me desculpe a caricatura, mas ele fala, e depois sai com um jovem e tal, ele é casado, e fica assim, parece que perdido nos olhares pela rua e tudo mais, o jovem percebe, né? O jovem percebe e ele fala, ele me fala sobre fidelidade, fala essas coisas todas e tal, né? O jovem não tem medo e não acha ruim falar de fidelidade, e muito menos de castidade. De jeito nenhum. Ele quer coisas altas e difíceis, né? Mas são muito fracos hoje, muito débeis, preguiçosos, não sei o que e tal. É um ótimo desafio e com certeza muitos passam realmente a aderir quando percebem que aquilo está ao alcance dele. Basta que você possa tratar individualmente com ele. Isso não se faz realmente em palestra, realmente tem que ter esse trato. Porém, a gente chama isso de tutoria, né? O tutor tem que ser preparado, né? Essa pessoa que tem esse trato com o jovem, ele tem que ter um preparo para tal. Ele realmente tem que praticamente, se pode dizer assim, é muito semelhante ao que o sacerdote faz na direção espiritual. Só que ele não é conselheiro. Essa é a última palavra que eu quero dizer. Ele não é conselheiro, né? As pessoas gostam da palavra de conselhos, né? Mas realmente ele não é conselheiro. Ele quer incomodar o jovem, ele quer questionar o jovem, não dar respostas prontas. Eles ficam com aquilo na cabeça. Muitos me perguntam, o beijo é pecado ou não é pecado e tal. Gaste um tempo pensando com isso, semana que vem a gente conversa, né, e tal. Como? Mas responde. Puxa, a gente quer saber, e não sei o que e tal. Não, mas vamos fazer o seguinte, calma e tal. Pensa sobre isso. Conversa com seu pai. Com meu pai? Então, não sei, pergunta pra ele e tal, né? E depois eles vêm na semana seguinte e tal. Olha, eu tava pensando sobre isso, mas depende da situação, não sei o que. E vem com várias coisas. Várias coisas. E eu me lembro que um jovem me falou uma coisa que foi incrível pra mim. Ele chegou depois de umas 2 semanas. Se ele ver o vídeo, eu não vou citar o nome, ele e eu sabemos, ninguém vai saber. Ele chegou pra mim e falou assim: eu pensei muito, muito mesmo. Fiquei muito incomodado com aquilo que você não respondeu, né? Eu falei, que ótimo, né? Aí ele assim, eu pensei o seguinte, se eu abrir, a expressão dele, se eu abrir uma porteira e vier uma tourada pra cima de mim, eu não vou conseguir segurar no peito, né? Então acho muito difícil que eu consiga resistir, né? Se eu me colocar em situações assim, em que, puxa, minha namorada é lindíssima, Felipe, né? Ela é belíssima e tal, e a roupa dela, e não sei o que. Quer dizer, quando ele começava a falar, eu já percebi assim que para ele era difícil a situação, né? E quando ele colocava aquilo, eu via assim, puxa, ele está se esforçando, que incrível, está gerando alguma coisa, e partiu dele isso. Eu simplesmente coloquei, olha, não sei, vocês estão falando se é, né? Pensa aí. Aí ele falou assim, olha, realmente eu fico numa tensão e tal, e a gente passou a falar disso com uma constância, e percebi assim que com o passar do tempo, esse jovem foi se tranquilizando enormemente. Por quê? Porque ele foi encontrando as soluções. Ele tem que encontrar, tem que sair de dentro dele, gente. Isso é essencial no diálogo com o jovem, né? Quando eles vão nesses programas que eu citei um deles aqui e estão falando,
Ele fala algumas coisas lá que muita gente acha bobagem, não sei o quê, ou o jeito que é tratado, que é ridicularizado e tal, o que é uma coisa assim depreciativa do sexo, do homem e da mulher. Mas o problema é que ele sai dali e ele fica pensando naquilo, né? É isso que temos que fazer. Fazer ele sair dali pensando. Então, procurem, nos tempos de formação com jovens, ao falar sobre sexualidade, promover questionamentos e depois ir mediando para chegar às respostas. Isso daqui, assim, por exemplo, quando vocês assistiram o vídeo do Jason Everett, eles perguntam, ele vai respondendo muitas coisas, né? Ele dá muitas pistas. Só que ele não fica tratando de caso a caso. Isso daqui também é uma besteira. Entrar em pormenores totalmente desnecessários, né? Meninas têm as vergonhas todas próprias dela quando chega na puberdade, e o garoto também um pouco depois, né? Se sentem um pouco incomodados, porque é na natureza do homem e da mulher. Então por isso que realmente os princípios ajudam muito mais a falar sobre isso. Mesmo eu, por exemplo, se estão pensando que eu vou falar do beijo só porque eu toquei aqui, eu não vou falar, né? Será que é ou não é e tal? Não, eu prefiro que vocês fiquem incomodados, né? E que gerem um desequilíbrio na mente de vocês, vocês tenham que procurar as respostas, porque eu vou fazer vocês gastarem mais tempo com o tema, né? Pode ser que vocês encontrem materiais que não são adequados. Por isso, tem que sempre olhar o material e procurar ver, no meu modo de entender, né? Alguma pessoa pode discordar, mas de acordo com toda a tradição da igreja, o seu magistério, que deixa de modo belíssimo todo esse assunto da sexualidade. Se você olhar o que a igreja fala sobre sexualidade, é uma coisa perfeitíssima, lindíssima, com a maior delicadeza que pode ter. Pelo menos, pessoalmente, para mim, quando eu namorei e fui lendo por conta própria, meu primeiro livro que eu li no meu namoro chama Igreja Doméstica, né? Que não tem mais edição. Quem escreveu foi Dom Manuel Pestana Filho, falecido recentemente. E fala só sobre namoro, noivado, matrimônio e tal. Eu peguei esse negócio aqui e falei, puxa, pode ser interessante ler isso aqui. Eu lia com a minha namorada, né? Puxa, porque realmente é necessário. Fala pro filho ler e você não lê em casa, ele nunca vai aprender. Então, queria ler e começar a ler coisa boa. Por quê? Porque eu sabia que isso aqui era um material muito bom. Porque quem tinha me dado era uma pessoa que gostava de mim, né? Então, procurar na literatura e procurar realmente em muitas pessoas que possam ajudar, né? Eu sempre gosto de falar, né, que realmente é extremamente importante conversar com as pessoas mais velhas, né, com os nossos pais e com os sacerdotes, né? Religiosos também, com toda certeza, e religiosas também. Alguns falam assim, mas espera lá, o que a religiosa vai entender disso? O que um padre entende? Vou falar a mesma coisa que quando eu toquei nisso numa aula para jovens, um jovem virou e falou assim, ele usou esse termo, falou, professor, isso é muito óbvio, né? Você não precisa ter lepra para poder cuidar de um leproso. Eu falei, hoje a gente fala hanseníase, brinquei com ele e tal, né? Aí ele falou, não, então, o padre, por mais que ele seja padre, ele estuda sobre o assunto, ele pode realmente conversar muito bem conosco. Acabou o tempo, né? Tá. Então, agradeço, fico muito feliz com a presença de todos até o final aqui.